Sabe quando chega a época do inverno e você faz de tudo para se manter aquecido? Mesmo assim, qualquer movimento fora dos cobertores ou ainda quando vai para o banho parece mais um sacrifício do que qualquer outra coisa, não é não? Nós que vivemos nos trópicos mais centrais da Terra não temos ideia de como é viver ou sobreviver em lugares literalmente congelantes, mas acredite, há pessoas que não só vivem, como mantêm tradições milenares para manter sua cultura, resguardar suas raízes e ainda por cima, serem gratos pela vida. Você sobreviveria a isso? Eu estou falando dos povos tribais que vivem no Alasca. E hoje eu vou falar um pouco sobre essas comunidades incríveis que, apesar das imensas dificuldades que passam, lidando diariamente com as inconstâncias da natureza, não deixam suas raízes por nada neste mundo. Que povos são estes? E por que eles insistem em viver lá, enfrentando tantas dificuldades? Pegue aí sua pipoca, refri e vamos começar. Os Nenets. O povo Nenet é uma das extraordinárias comunidades que dominaram a arte de sobreviver em ambientes que fazem o congelador de sua casa parecer um aquecedor, tá? A região da tundra siberiana é um dos ambientes mais inóspitos da Terra, ao mesmo tempo que serve de moradia para povos como os Nenets. Por séculos, eles têm convivido com suas criações de renas, enfrentando temperaturas que podem chegar a 50 graus Celsius negativos, sem falar dos ventos fortes, que alimentam ainda mais a sensação térmica. Tanto tempo assim, não poderia deixar de trazer conhecimento àquele povo. Por exemplo, adquiriram um conhecimento tão profundo sobre a região que aprenderam a ler a neve. Em outras palavras, eles sabem definir com facilidade os diferentes tipos de neve e isso os protege de armadilhas naturais, coisa que qualquer outro ser humano cairia sem prévio aviso. Adquiriram a habilidade de prever o tempo, encontrar os lugares mais apropriados para a pastagem de seu rebanho e ainda prever a época certa para se mudarem para outro local. Afinal, os Nenets são um povo nômade. Estar em lugares diferentes em períodos diferentes é uma das formas mais eficazes de garantir a sobrevivência. Isso porque, dependendo da época do ano, não há alimentos o suficiente nem para as pessoas e nem para os animais. Eles não são produtores de frutas e vegetais. Sua dieta baseia-se em peixes, carnes e leite. Segundo estudos recentes, nos últimos anos, os Nenets têm sido prejudicados devido às mudanças climáticas, uma vez que o derretimento do gelo está prejudicando suas rotas de migração e pastagens, colocando em risco seu modo de vida. O que chamamos de residência ou casa, lá é conhecido como chum. Os chums são tendas tradicionais, feitas em forma de cone e com peles de rena. Essas tendas são capazes de suportar não só o frio, como também são resistentes à ventania, que não é rara, fornecendo isolamento térmico e segurança às famílias de moradores. Ao mesmo tempo, os chums são fáceis de montar e desmontar, o que é crucial, já que os Nenets se movem com seus rebanhos durante as migrações sazonais. Na sociedade Nenet, a família é o cerne de tudo. Eles se organizam em clãs e passam a linhagem pelo lado paterno. Cada clã tem seu próprio território e costumes, e os anciãos têm um papel especial na orientação das decisões. No entanto, são os xamãs, os líderes espirituais conhecidos como Tadia, que realmente mantêm a comunidade unida, assegurando que os Nenets permaneçam conectados à terra que os mantém vivos. Os Yupik. Imagine um mundo em que tudo ao seu redor não seja apenas terra e mar, mas também espíritos. Para o povo Yupik, isso não é fantasia. É seu modo de vida. Eles acreditam que tudo na natureza tem uma alma, desde as mais imponentes montanhas até os pequenos peixes. Eles veem nos xamãs, que são poderosos guias espirituais, com poder para curar os doentes, comunicar-se com forças invisíveis e até trazer infortúnios para aqueles que quebram o equilíbrio da harmonia. É um povo religioso, mas nos mesmos padrões que os nossos, tá? Eles acreditam em Elan e Iwa, que dizem ser o espírito do universo, a força invisível que criou toda a vida. Eles também têm um profundo respeito pela natureza, e ela é o que molda suas tradições, sua sobrevivência e até a sua arte.
Na cultura Yupik, as tradições passadas às novas gerações não vêm na forma escrita, mas sim pela fala, pelas esculturas, pelas danças. Os Yupik transformam madeira e marfim em máscaras e esculturas incrivelmente belas. E cada peça tem uma história única para contar. As danças são realizadas durante as cerimônias potlatch, que são momentos de conexão com os espíritos e uma forma de honrar o passado e seus ancestrais. A língua falada pelo povo Yupik tem variações em conformidade com a região em que vivem. Porém, algumas delas estão praticamente extintas ou em ritmo de extinção. A língua Yupik Sirenik, por exemplo, foi uma das primeiras a ser extinta. Ela era falada numa região de mesmo nome, na península de Chukotka, na Rússia. A última pessoa a falar o Sirenik foi uma mulher de nome Vie, mas que acabou posteriormente sendo mudado para o russo Valentina Vie e morreu em 1997. A língua também está desaparecendo na Sibéria Central, onde há remanescentes dos Yupik, mas já em fase de modernização. Sobreviver no Ártico exige mais do que sorte dos povos que lá vivem. Requer habilidade, conhecimento, uma resiliência tremenda. E nesse aspecto, os Yupik têm grande domínio na terra e no mar, caçando focas, morsas e caribus com arpões, lanças e caiaques. Suas casas feitas com madeira e peles de animais são chamadas enas. Já para suportar o inverno mais rigoroso, eles constroem os kachins, que são casas comunitárias subterrâneas. Os Aleutes, ainda no século XVIII, comerciantes russos de peles que faziam negócios com povos das ilhas Aleutas, os Unangaks, e da ilha Kodiak, os Sugpiak, tinham o costume de chamá-los de Aleutes, e foi onde o termo pegou para se referir a esses dois povos. Embora compartilhassem um ambiente semelhante, suas culturas e línguas eram únicas. No entanto, quando os colonizadores russos chegaram em 1741, tudo mudou para o povo Aleute. O que começou como comércio logo se transformou em algo muito mais destrutivo. A promessa de negócios rapidamente se tornou exploração. Comerciantes de pele, que só queriam saber de lucrar, passaram a caçar lontras marinhas e focas indiscriminadamente, o que provocou uma devastação nos ecossistemas dos quais os Aleutes dependiam. As doenças se espalharam com rapidez e a guerra veio no rastro da colonização. O resultado foi que o povo Aleute praticamente desapareceu. De uma comunidade vibrante de cerca de 25 mil pessoas, a população despencou para apenas 2 mil no final do século XIX. A questão é, como uma cultura inteira poderia resistir a um golpe tão devastador? Para se ter uma ideia, a principal língua Aleute, o Nangan Tunu, que antes era falada por milhares, agora enfrenta a quase extinção, restando apenas 109 falantes fluentes. A queda de sua língua é uma consequência direta de séculos de perturbação cultural. Um golpe em sua identidade que ainda hoje é sentido. No entanto, diante de tanta diversidade, os Aleutes estão reagindo. Esforços para reviver sua língua e suas práticas estão em andamento, com foco na transmissão para as futuras gerações. O povo Aleute sempre teve uma conexão profunda com o mundo natural, enraizado no animismo e em práticas xamânicas. Para eles, os espíritos estavam no mar, no vento e na terra. No entanto, quando missionários ortodoxos russos chegaram, essa crença sagrada colidiu com uma nova religião. O cristianismo se espalhou pela comunidade Aleute. E, embora muitos tenham se convertido, seus costumes antigos não desapareceram. Eles tiveram que se fundir ao novo. Por gerações, os homens Aleutes foram caçadores experientes. Enfrentavam os mares tempestuosos em seus baidarcas, que são caiaques revestidos de pele, para caçar mamíferos marinhos como focas, lontras marinhas, baleias e morsas. Enquanto isso, as mulheres Aleutes coletavam peixes, aves, moluscos e plantas silvestres, como frutas vermelhas, para alimentar sua comunidade. Esse modo de vida não tratava apenas de uma necessidade prática, mas representava a alma e o coração de uma sociedade. O esforço coletivo os unia, forjando laços através de sua relação com a terra e o mar. Mas quando estava quase que totalmente recuperado de seu passado exploratório, o povo Aleute enfrentou algo que nenhum deles poderia ter previsto: a Segunda Guerra Mundial.
Numa virada de jogo surpreendente, o governo dos Estados Unidos os realocou à força para campos de refugiados em condições deploráveis. As famílias foram separadas e seu modo de vida foi destruído. A dor dessa injustiça só foi reconhecida décadas depois. Somente em 1988 foi aprovado o Aleut Restitution Act, ou Ato de Restituição Aleuta, oferecendo uma compensação por tudo o que sofreram, mas o que é uma compensação do governo perto do que aquele povo perdeu? Afinal, suas tradições, língua materna, a sua cultura, haviam sido atropeladas por um sistema ao qual eles não queriam e não precisavam pertencer. Os Gwich'in e os caribus estão entrelaçados de uma forma quase mágica. Para esse povo, os caribus, ou Wadzai, como são chamados, não são apenas animais de caça. Eles dão pulso à sua cultura, identidade e sobrevivência, como expressa Sarah Davis, uma líder respeitada numa comunidade Gwich'in. Os caribus não são apenas o que comemos, eles são quem somos. Esse vínculo sagrado permeia cada história, tradição e caça do povo Gwich'in. Para entender melhor o significado dessa relação, é necessário voltar no tempo. Por gerações, os Gwich'in dependeram dos caribus para tudo. Esses animais eram fonte de sua vida: alimento, vestuário, abrigo e ferramentas. Suas peles se tornavam tendas que os protegiam das intempéries. A pele também era usada para o vestuário e para roupas de cama. Os ossos eram transformados em ferramentas essenciais para a sobrevivência. Os caribus não eram apenas parte da vida dos Gwich'in, eram fundamentais para sua existência. A conexão entre os Gwich'in e os caribus vão além da sobrevivência física. Segundo a sua crença, houve um tempo em que humanos e caribus eram um só, inseparáveis. Quando se separaram, os Gwich'in prometeram honrar os caribus para sempre, e essa promessa ainda persiste em seu modo de vida. Cada caça é um lembrete dessa ligação sagrada, e cada caribu encontrado os reconecta ao passado ancestral. Hoje em dia, o ritmo da vida dos Gwich'in ainda acompanha a migração da manada de caribus porcupine. Com o tempo, eles se tornaram mestres em rastrear esses animais, compreendendo seus padrões migratórios e habitat. Esse conhecimento foi transmitido de geração em geração. Em troca do que recebem dos caribus, os Gwich'in preservam o máximo seu habitat, além de garantir o futuro desses animais. É principalmente por essa razão que, quando empresas petrolíferas ameaçaram tomar os locais de criação da manada porcupine, no Refúgio Nacional de Vida Selvagem no Ártico, os Gwich'in não ficaram esperando algo acontecer. Eles se levantaram para proteger não apenas os caribus, mas também a base de sua própria existência. Para esse povo, isso se tornou uma luta pessoal. É sobre enfrentar forças que ameaçam o frágil equilíbrio do mundo que sempre conheceram. Diante das mudanças climáticas e da pressão externa sobre as populações de caribus, os Gwich'in se tornaram protetores ferrenhos desses animais. Tornaram-se vozes ativas na defesa da manada porcupine, especialmente contra os riscos representados pela exploração de petróleo em seus locais de criação. O Instituto Social e Cultural Gwich'in desempenha um papel fundamental nessa batalha, refletindo a resistência desse povo em proteger os caribus, que são a alma e o coração de sua identidade. Os Koriaks. Enquanto a luta do povo Aleut, que vimos há pouco, teve sua identidade moldada pela colonização e pela guerra, os Koriaks enfrentaram uma luta mais silenciosa. Políticas modernas que, aos poucos, vêm dissolvendo sua cultura. Os Koriaks são um povo indígena do extremo oriente russo, que vive imediatamente ao norte da península de Kamchatka, no Krai, ou território de Kamchatka, e habita as costas do Mar de Bering. As fronteiras culturais dos Koriaks incluem Tigiuks, no sul, e a bacia de Anadyr, no norte. O povo Koriak sempre viveu em estreita harmonia com a terra e guiado por um profundo respeito pela natureza. Em sua sociedade, a liderança não se baseia em títulos ou hierarquias militares, mas na tomada de decisões coletivas. As famílias trabalham como uma unidade, fazendo escolhas que refletem a força e a coesão do grupo. No entanto, há uma figura cuja influência vai além do núcleo familiar:
o xamã. Através de rituais e batidas de tambor, ele se conecta com o mundo espiritual, guiando seu povo com uma sabedoria transmitida ao longo das gerações. Para esse povo, a natureza não é apenas um recurso a ser explorado, mas algo sagrado. Dentro dessa visão, um animal ocupa um papel fundamental em sua cultura, a rena, assim como os nenets. Durante séculos, os Koriaks dependeram desse animal para sua sobrevivência. As renas lhe fornecem alimento, vestimenta, ferramentas e transporte. Nada é desperdiçado, desde a carne até o couro. Cada parte do animal tem um propósito essencial para a comunidade. Ao longo dos anos, os Koriak aprenderam a se adaptar às mudanças sazonais. Construíram casas semi-enterradas para suportar os rigorosos invernos e tendas resistentes para enfrentar os verões. Nas regiões costeiras, desenvolveram embarcações feitas de madeira e peles de animais para pescar e caçar animais marinhos. Durante o verão, as mulheres coletam frutas silvestres e raízes, aproveitando ao máximo a curta estação de crescimento para alimentar o povo. Desculpem-me pelo trocadilho, mas como nem tudo que brilha é neve, ao longo do tempo, a vida dos Koriak foi se tornando mais difícil devido às forças externas. A política veio bater à porta de um povo já tradicionalmente despolitizado. As políticas soviéticas, voltadas para a transformação do modo de vida tradicional, levaram à lenta erosão da língua e das tradições desse povo. O idioma Koriak, antes primordial para sua identidade, começou a desaparecer à medida que a influência russa se expandia. Em 2007, o distrito autônomo de Koriak foi fundido com o território de Kamchatka, empurrando os Koriak ainda mais para a marginalização política e social. Sem representação, seu futuro como povo tornou-se incerto e cresceu a preocupação com a perda de sua cultura e modo de vida. O vínculo entre os Koriak e as renas moldou sua sobrevivência ao longo da história. Entretanto, como já vimos, eles não são o único povo ártico cujo destino está intrinsecamente ligado a um animal. A luta pela preservação de suas tradições e sua relação com a natureza é um reflexo de desafios enfrentados por diversas comunidades indígenas ao redor do mundo. A origem dos Koriak é desconhecida. Antropólogos especularam que uma ponte de terra conectava os continentes eurasiano e norte-americano durante o Pleistoceno tardio. É possível que os povos migratórios tenham cruzado a terra Koriak moderna a caminho da América do Norte. Cientistas sugeriram que as pessoas viajavam de um lado para o outro entre esta área e a Ida-Giwai antes que a era glacial recuasse. Eles teorizam que os ancestrais dos Koriak retornaram da América do Norte para a Ásia Siberiana durante esse período. Isso explica alguma similaridade cultural e linguística entre os Nivaka e os Koriak. Os Nivaka, esse quase extinto grupo étnico indígena, habita a metade norte da ilha Sakhalin e o baixo rio Amur, ladeando a costa no continente russo adjacente. Historicamente, eles podem ter habitado partes da Manchúria. Pescadores, caçadores e criadores de cães por tradição, os Nivaka levavam uma vida seminômade, adaptando-se às estações. Durante o verão, estabeleciam-se próximos às costas, enquanto no inverno migravam para o interior, onde capturavam salmão nos rios e riachos congelados. Seu habitat é caracterizado por vastas florestas de taiga, com invernos rigorosos, cobertos de neve e verões amenos, marcados por uma vegetação esparsa. Acredita-se que os Nivaka sejam habitantes originais da região, descendendo de um povo neolítico que teria migrado da região Transbaikal durante o Pleistoceno Superior. Ao longo da história, mantiveram relações comerciais e culturais com a China e o Japão. A região esteve sob influência da dinastia Qing chinesa até a sua anexação pelo Império Russo após os tratados de 1858 e 60. A partir de então, a colonização e a coletivização identificaram profundamente a sua vida. Atualmente, os Nivaka vivem em moradias de estilo russo e enfrentam desafios decorrentes da pesca excessiva e da poluição dos rios e mares, o que os levou a adotar elementos da culinária russa. Apesar dessas mudanças, muitas tradições persistem, como o xamanismo,
que desempenha um papel essencial no Festival do Urso celebrado no inverso. No entanto, alguns membros da comunidade converteram-se à ortodoxia russa. A população nívaca tem apresentado uma tendência de declínio. 3.842 indivíduos foram registrados no censo de 2021, em comparação com 4.652 no censo de 2010. Atualmente, a maioria dos nívaca fala russo, enquanto menos de 5% ainda utilizam a língua materna, considerada uma língua isolada ou uma pequena família linguística. O idioma é classificado por conveniência entre as línguas paleo-siberianas e possui 4 dialetos distintos. O mundo está testemunhando a extinção de diversas tradições, culturas e línguas de um século para cá de uma forma inacreditável. E o que mais tem influenciado nesta decadência ancestral, sem dúvida, tem sido a modernização desenfreada, associada a vários outros fatores, o crescimento populacional, a tecnologia que demanda a ocupação de áreas cada vez mais isoladas e distantes. Para aqueles povos tradicionais não resta outra coisa, a não ser guardarem suas memórias e seus antigos costumes, o que para eles é uma grande perda. Não só para eles, né? Para nós também.